Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos refletir mais um pouquinho sobre algumas mensagens positivas que possam trazer algum tipo de esclarecimento à nossa mente, ao nosso coração. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que essa semana ficou muito na minha mente e gostaria de partilhar a reflexão com os irmãos, com os amigos. É a passagem quando os fariseus chegam perto de Jesus e perguntam a ele o seguinte: pergunta assim, mestre, quando virá o reino de Deus? E aí Jesus dá uma resposta para ele que eu acho uma das respostas mais profundas do Evangelho. Jesus vira para eles e fala assim: o reino de Deus não virá em forma visível, com aparência exterior. Ninguém poderá dizer, ele aqui ou ele está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a resposta de Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos refletir um pouco sobre isso, meus irmãos. O que Jesus quis dizer quando ele estava falando que o reino de Deus está dentro de nós? Primeiro, gostaria de chamar a atenção dos amigos para o verbo no futuro usado pelos fariseus. Quando virá o reino de Deus? E aí veja bem que essa pergunta é típico do estado mental que os fariseus viviam e que muitas pessoas ainda vivem hoje. É um estado mental que espera o futuro chegar para encontrar uma realização e uma felicidade. São pessoas que sempre estão esperando algo acontecer, sempre estão esperando alguma situação externa modificar, sempre estão esperando algum fenômeno diferente fora de si mesmo ocorrer para encontrar a felicidade. São pessoas que postergam, procrastinam um estado de paz porque a sua mente diz que a felicidade só está no futuro. Na verdade, isso é um estado mental que a população ainda vive. É um estado mental que encontra a verdadeira felicidade, que seria um reino de Deus, apenas ou algo no futuro ou algo no passado. Tem pessoas que ficam o tempo todo só lembrando de coisas que vivenciaram, que são coisas boas, não tem problema lembrar de coisas boas, né? Faz parte da vida, mas tem pessoas que apenas vivem no passado. Outras pessoas vivem apenas no futuro, colocam as suas realizações sempre em algo que ainda vai acontecer, seja no dia posterior, na semana posterior, daí um ano ou daqui 10 anos. Eu serei feliz quando eu tiver um carro. Eu serei feliz quando eu tiver uma casa. Eu serei feliz quando eu me casar. Eu serei feliz quando eu tiver filhos. Eu serei feliz quando eu me formar. Eu serei feliz quando ganhar na Mega Sena ou quando conquistar algo. Percebem como que a nossa mente, ela sempre funciona dessa forma? Colocando a realização nunca no presente, mas sempre em algo que ainda vai chegar. E aí, quando Jesus fala aos fariseus que o reino de Deus está dentro de nós, o mestre, ele vem cortando essa dependência temporal de futuro e também de passado, e mostrando que a nossa realização, ela está aqui e agora, porque ela está dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós significa um estado de espírito que nós já podemos alcançar aqui e agora. Um estado de consciência. Perguntaram a Sócrates o que era felicidade. Sócrates, o pai da filosofia moderna, viveu 2.500 anos atrás.
E o grande filósofo diz que felicidade estaria em três coisas: numa consciência tranquila, num coração pacificado e numa conduta reta. Então, o estado de espírito, que podemos dizer que é o reino de Deus que Jesus falou, é quando nós estamos com o nosso coração em paz. É quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, pacificada. É quando a nossa conduta diária, os nossos atos, estão estritamente de acordo com o que a nossa consciência profunda nos diz que é o melhor. Ou seja, quando nós somos sinceros com aquilo que a nossa consciência já nos mostra que é a verdade, que é o melhor. Então, quando a gente vivencia esse estado, quando a gente vive no dia a dia esse estado, que não é algo externo, percebem? É um estado interno de consciência, é um estado mental de calma e alerta ao mesmo tempo, nós estamos adentrando o reino de Deus, aqui e agora. Mas o que nos impede de entrar nesse estado? O que nos impede de manter uma mente mais tranquila, mais pacificada? São as resistências mentais que nós criamos no dia a dia. As resistências mentais são muitas vezes conceitos equivocados que nós herdamos, muitas vezes culturalmente na sociedade, ou construímos também dentro de nós, dentro da nossa experiência de crescimento, desde a infância, da formação da nossa personalidade, onde nós passamos a julgar o tempo todo as coisas e as pessoas, e as situações também. Então, essas resistências mentais é aquele tipo de pensamento que quando você vê alguma coisa, você já começa a criticar. Criticar no sentido negativo, não a crítica construtiva que é importante. Você já começa a olhar o que tem de ruim. Ocorreu alguma coisa, começou a chover, aí a sua mente já começa a lutar contra aquilo. Não vou poder sair, não vou poder fazer aquilo que eu queria. E aí a sua mente, essa resistência, começa a lutar contra o fenômeno meteorológico, sendo que você não tem nenhum controle sobre isso. Mas a sua mente acha que esse estado de negatividade vai surtir algum efeito. Ela acredita nisso. Ela acredita que a reclamação muda alguma situação, quando na verdade não muda nada. Quando na verdade vai trazer um estado desequilibrado de emoção, vai trazer um estado negativo de consciência. Só que essas resistências que acontecem no nível inconsciente, muitas vezes nós não percebemos, elas estão funcionando o tempo todo na nossa vida. Quando você vê uma pessoa, às vezes uma pessoa fala alguma coisa ali, aquilo ali vai contra os seus conceitos, ou muitas vezes os seus preconceitos, e aí você já passa a julgar de imediato. Você já passa a não olhar bem para aquela pessoa porque ela falou alguma coisa que você não concorda. Aí já cria um estado ruim, de choque. É como se a gente estivesse entrando em choque com o que a vida está trazendo toda hora para a gente. Estou falando de um modo geral. Então, o reino de Deus que Jesus nos falou, que é esse estado de paz interior, ele começa quando a gente começa a desenvolver a capacidade de aceitação do mundo. Aceitação das pessoas como elas são, aceitação das situações como elas se apresentam para nós. E essa aceitação não quer dizer comodismo, não quer dizer que se você de repente atolou o carro numa lama, você vai virar e falar assim, tudo bem, estou atolado, tudo bem, não vou fazer nada. Não é isso. A aceitação é uma aceitação de não oferecer resistência àquilo que a vida está trazendo no momento presente. Você não vai lutar interiormente contra aquilo.
você vai agir se der para agir logicamente. Se for uma situação desconfortável e você puder fazer alguma coisa para mudar, você vai fazer, porque você sabe o que você quer. Então você vai, no caso do exemplo do carro, você vai tentar desatolar o carro, você vai sair daquela situação. Se for uma outra situação mais complexa, no campo emocional, por exemplo, você vai olhar e vai perceber o que dá para eu fazer para eu poder mudar isso aqui, porque isso está desconfortável para mim. E você vai fazer com um sentimento de proatividade, você vai agir conscientemente. Mas internamente você não vai ficar remoendo aquilo e sofrendo. Você vai simplesmente aceitar que a vida trouxe aquela situação naquele momento. Isso é uma espécie de confiança em Deus. Se Deus está apresentando esse contexto, essa situação para mim, Ele está trazendo isso para a minha vida, é porque existe algum motivo para isso. E eu vou permitir dentro de mim que a vida seja como ela é. Agora, se for uma situação que não dê para fazer nada, eu vou simplesmente aceitar que não dá para fazer nada. E vou manter-me em paz interiormente, sem ficar lutando contra aquilo. Então a gente percebe que um estado de consciência mais pacífico tem a ver com vivermos a vida procurando observar aquilo que está acontecendo no momento presente e lidar com aquela situação da melhor maneira possível, mas sem deixar que os eventos externos tumultuem o nosso espaço interior. Porque o nosso espaço interior, o nosso mundo interior, ele pertence a nós. Nós temos a obrigação, o dever e o direito de preservá-lo, de preservar a nossa calma, a nossa paz. Ah, mas se o outro me agrediu, é o problema dele. Agora eu que vou escolher se eu quero aceitar que essa agressão tumultue meu espaço interno ou não. Então, se o indivíduo estiver certo, ele está certo. Eu vou aceitar que ele está certo e vou procurar agir da melhor maneira possível diante dessa nova orientação. Se o indivíduo estiver errado nessa agressão, ele também está errado, então eu não tenho problema nenhum com isso. Ele que errou, eu vou continuar a minha vida em paz. Eu vou continuar o meu caminho. Então, quando a gente olha a mensagem de Jesus, nessa passagem, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está nos propondo cultivar um espaço interior, esse templo interior, que é a nossa mente, que é o templo do Espírito, cultivar em clima de serenidade, de calma. Isso tem muito a ver com o estoicismo. Essa passagem de Jesus é muito estoica, fazendo aqui uma intertextualidade entre as filosofias, né? Entre os pensamentos. O estoicismo fala, ele defende essa ideia de que nós temos o poder de preservar o nosso mundo interior, de escolher o que nós queremos sentir, o que nós queremos pensar. Ah, mas eu não consigo. De repente alguém vai falar assim, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu não consigo controlar as minhas emoções. Quando vê uma situação eu já reajo de uma maneira intempestiva, depois eu arrependo aquilo, eu sofro no momento, sofro depois e tal. Tá. Então existe aí uma mente muito suscetível ao descontrole, às situações externas. Então cabe iniciar técnicas comprovadas cientificamente, técnicas mentais e espirituais, para desenvolver essa capacidade do autodomínio e da autopreservação. Uma das técnicas é a meditação. A meditação terapêutica é algo que tem um efeito no nosso campo interno muito grande. O estado meditativo é quando o indivíduo ele caminha na vida sempre consciente, preservando o seu estado interior. Ele lida com as situações, ele faz as coisas, ele pode chorar, ele pode sorrir, mas o seu espaço interior está preservado.
Ele lida com isso com autodomínio, com autocontrole. Então, a meditação é o que é? É o primeiro passo para alcançarmos esse reino interior. A meditação no sentido profundo que eu estou falando. A meditação que está inserida em todas as religiões. A meditação que está inserida nas academias, nos campos terapêuticos. A meditação que é um estado de espírito, é andar em espírito, como Paulo de Tarso dizia. É você caminhar observando o seu mundo interior. Quando você consegue observar diariamente o seu estado interior, você já começou o processo de estabilização mental. Então, se você para todo dia, um momento, para fazer essa visita ao silêncio, e você silencia um pouco e observa como estão os seus processos mentais e emocionais, só esse ato de você observar já vai acalmando, já vai estabilizando. Quando você observa os seus pensamentos agitados, eles já começam a deixar de ser agitados porque você está com a consciência neles. Se você está conseguindo observar os seus pensamentos, significa que você não está mergulhado dentro deles. Você está olhando de fora. E aí a tendência deles é ir se alinhando a essa nova consciência que você já está, de calma e de observação. Se você está com alguma emoção, algum sentimento desarranjado, muita ansiedade, muito estresse, a primeira coisa que você deve fazer é não ficar pensando no que está gerando esse estresse. E quanto mais você pensar sobre isso, mais vai intensificar o estresse. Você tem apenas que observar essa emoção que está dentro de você, essa sensação. E aí nós observamos a sensação, e nesse momento que você está ali meditando, observando a respiração, sentindo o seu corpo e observando as sensações que estão aí dentro, mesmo que elas sejam tumultuadas, a tendência delas é ir diminuindo de intensidade e diminuindo. É como se você pega uma água agitada que está muito suja e de repente você para essa água. Se você para a agitação da água, essa sujeira, a tendência é o quê? É ir descendo, 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 aquele processo de decantação, e daí a pouco está tudo lá no fundo e a água está limpa, está cristalina. Então acontece isso com a nossa mente e com as nossas emoções. Se nós criamos o hábito de dar uma pausa diariamente, uma parada, e durante o dia também estar sempre observando, nós estamos nesse ato fazendo os pensamentos também e se estabilizando, as emoções estabilizando. Você continua ali, observando, respirando, e elas vão assentando por si mesmas. Os próprios pensamentos, a própria mente vai se estabilizando por si mesmo. Você só tem que dar esse tempo para ela, que muitas vezes nós não damos esse tempo, porque a gente está o tempo todo pensando nas preocupações e tal. Então, fazendo essa conexão de teorias, de vivência com o Evangelho, nós percebemos que para nós encontrarmos esse reino de Deus que Jesus falou e que está dentro de nós, primeiro nós temos que buscá-lo e perceber que ele já está aqui, que a gente não tem que conseguir coisas, resolver coisas para poder sentir a presença de Deus na nossa vida, para sentir esse reino de Deus. Ele já está aqui, ele já está dentro de nós. Nós temos que criar métodos para ir aquietando e desenvolver essa capacidade de senti-lo cada vez com mais profundidade. Até que vai chegar um momento que você vai sentir essa presença que está dentro de você em qualquer coisa que você faça na sua vida. Você vai estar trabalhando e você vai estar sentindo essa presença, esse estado de paz. Você vai estar fazendo uma caminhada, você vai estar dirigindo, você vai estar lendo, vai estar conversando. O tempo todo você vai estar sentindo a sua própria presença profunda e com isso sentindo a presença de Deus que está dentro de você. Então acreditamos que foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: o reino de Deus está dentro de vós.
Em outras passagens ele diz assim: por que andais tão ansiosos? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus disse isso. Deixe que cada dia dê conta do seu próprio fardo. Então o que Jesus está querendo dizer? Vamos vivenciar o momento presente da melhor maneira possível, com sobriedade, com responsabilidade e com leveza. Vamos sentir a vida pulsante que está aqui e não vamos dar tanta atenção às preocupações que a mente o tempo todo traz. Vamos permitir que a própria vida flui e aquilo que vai tendo que acontecer, que resolver, vai se resolvendo por si só, desde que nós estejamos nesse fluxo da mente tranquila, do coração em paz e da conduta reta. Nós vamos fazer a nossa parte e o universo todo corresponde naturalmente. Procurai primeiramente o reino de Deus, disse Jesus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós buscamos esse caminho do autoconhecimento, que é o reino de Deus que está dentro de nós, o universo já vai conspirando a favor e as coisas vão chegando no eixo. Mas no momento, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, é buscar primeiramente essa paz que já está dentro de nós. Essa aí é a mensagem, meus amigos, meus irmãos. Se gostou do vídeo, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para a gente continuar nessa divulgação desses pensamentos singelos, mas que acreditamos que ajuda todos nós. Um grande abraço a todos os irmãos, fiquemos todos em paz.